Salve, salve trilheiros! Estamos reunidos para análise de um julgado do informativo de número 1129 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Trataremos de direito previdenciário na ação direta de inconstitucionalidade de número 2110 do DF. Vamos ao destaque. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente, de forma obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Destaque complexo, né, pessoal? Por isso que a gente trouxe aqui um destaque resumido daquilo que você precisa levar para a prova. A regra de transição da Lei 9.876 de 99, que exclui os salários anteriores a julho de 94 do cálculo da aposentadoria, dada a instabilidade da moeda brasileira antes da adoção do real, é de aplicabilidade obrigatória, sendo vedado ao segurado escolher uma outra forma de cálculo, ainda que lhe seja mais benéfica. É dizer, pessoal, que você precisa levar para sua prova que, caso o segurado tente de alguma forma controlar, ganhar um pouquinho mais, rever, analisar novamente a forma como se deu o seu cálculo previdenciário, ou no momento até do primeiro pedido de aposentadoria, os salários percebidos antes de julho de 1994 não podem ser considerados, devem ser excluídos conforme a regra atual. Por quê? Porque havia uma grande instabilidade da moeda brasileira, tornando os salários muito deflacionados, salários que estavam brigando contra uma inflação galopante, eram salários baixos, eram salários instáveis. Por isso, existe uma dificuldade natural, tanto em conseguir de modo autuarial saber qual que era efetivamente o valor daquele salário, até porque a gente tinha uma inflação galopante, bem como nós temos uma lei cogente de aplicação obrigatória excluindo a inserção desses salários para a aposentadoria. Então esses salários serão excluídos e não cabe ao segurado optar por uma forma de contagem ou outra, rever, controlar a forma como será feita essa contagem, porque nós temos lei nesse sentido. O texto constitucional, e aqui a gente vai agora fazer o nosso breve histórico, ele tem como regra uma vedação, uma proibição à adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Assim, para o segurado que se filiou à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei 9.876 de 99, é impositiva, é obrigatória a regra que considera a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94. Portanto, não há margem de escolha para que esses beneficiários optem pela regra definitiva, aplicável para os que se filiaram após a publicação da referida lei e que leva em consideração a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% dos salários de todo o período contributivo para efeito do cálculo do benefício previdenciário. E aí outra questão muito interessante que foi tratada aqui nesse julgado é sobre a inconstitucionalidade, justamente por conta da violação dos princípios da isonomia e da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade, o período de carência 10 contribuições mensais para a concessão do benefício de salário maternidade exigido para algumas categorias de seguradas. A exigência de carência nas hipóteses em que impeça o acesso ao salário maternidade implica em negativa de acesso a direitos fundamentais, cuja leitura mais adequada obriga que sejam fruídos com máxima eficácia. Portanto, um resumo, em síntese, aqui nesse nosso julgado temos a seguinte conclusão. Nesse contexto, não é razoável concluir que as trabalhadoras autônomas nominadas de contribuintes individuais pelo legislador previdenciário, passariam a se filiar ao regime geral de previdência social ao descobrirem uma gestação apenas para obterem o benefício. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por maioria, conheceu parcialmente das ações e nessas ações, e aqui temos os nossos destaques, os nossos dispositivos.
julgou parcialmente procedente o pedido constante na DI 2110 do DF para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário maternidade. Então, eu tenho essa questão de inconstitucionalidade dessa carência de 10 meses para o usufruto, para o gozo ali dessa licença maternidade. Eu já trouxe isso de forma muito sucinta, de forma muito direta, porque é óbvio, né, para nós que temos esse pensamento jurídico, de que seria de fato inconstitucional essa exigência, até porque a gente estaria ferindo direitos da mãe e direitos dessa criança. E além disso, temos aquele destaque um pouquinho mais complexo, que eu acabei analisando com mais cautela aqui com vocês, que é o julgamento de improcedência dos demais pedidos, explicitando que o artigo 3º da Lei 9.876 tem natureza cogente, não tendo segurado o direito de opção por critério diverso. Ou seja, os salários anteriores a julho de 94 não são de escolha livre pelo segurado. Ele não pode optar por inserir esses salários de contribuição na sua contagem ou não. Será realizada conforme a lei, porque esses salários eles tinham uma variação muito grande em decorrência da moeda. É isso que você precisa levar para sua prova. A gente volta já já aqui no Trilhante.